Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Aqui nos Estados Unidos, em Fall River, estamos a falar em Massachusetts, foi onde foste para um bitoque. É muito curioso, comeste bitoques numa terra onde não é suposto haver bitoques. Onde não é suposto haver bitoques. Mas atenção, Fall River tem a maior concentração de população portuguesa ou luso-descendente dos Estados Unidos. Ah, é? Mais do que Newark? Ou esse... Mais, é uma coisa sabia. assim de 40 e tal %. Sim, mesmo. E tem, junto das bandeiras americanas, depois tem bandeiras dos Açores e bandeiras de Portugal. E há um dia que vão... Pronto, nós já sabíamos, quando chegámos lá, pensámos, ok, nós devemos encontrar por aqui alguns portugueses ou luso-descendentes. Sim. Então chegámos, fomos almoçar um dos dias lá a um restaurante que dizia typical português e tal, nós vamos lá isso. Chegámos lá, falam connosco em inglês, nós entre nós falamos em português, ele troca logo para português, tipo, olha, percebeu? Tal, o que é que vão ser? Nós olhámos, vamos ao bitoque. Só que o bitoque estava adaptado à americana. Então? Era um bitoque com pimentos, sem molho, e era batata frita, arroz, pimentos vermelhos e um bife grelhado. É amanhã mesmo, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que inaugura a Janela, que é afinal um portal que vai acolher todos os visitantes que queiram visitar o pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Osaka, que até 13 de outubro reúne 160 países numa ilha artificial na Baía de Osaka, no Japão. O artista responsável é Diogo Machado, mais conhecido por AdFuel, dono de uma linguagem visual muito própria, construída num equilíbrio entre tradição e reinvenção. Responsável por trazer o azulejo à cultura urbana contemporânea, o artista natural de Cascais é conhecido pela sua identidade artística, que combina intuição, subversão e transformação de elementos tradicionais num novo contexto visual. Algo que também podemos ver na exposição que inaugura no fim do mês na Underdogs, em parceria com uma dupla de artistas valencianos. Vamos conhecer melhor este artista versátil e completo, que acredita que a arte deve, ao mesmo tempo, captar a atenção e inspirar uma reflexão mais profunda. Olá, Diogo Machado, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui contigo, porque eu devo-te confessar que sou um grande fã da tua obra. E aqui, vamos combinar chamar-te Diogo, é melhor, não é? É melhor. AdFuel é o teu nome artístico. Sim. Este AdFuel vem e tem um bocadinho a ver com aquela coisa do acrescentar achas à fogueira, não é? Exatamente. A ideia é essa. Vem exatamente aí o nome original, que era Add Fuel to the Fire, originalmente. Originalmente era isto tudo? Há muitos anos atrás, mas depois era muito grande também, não é? Sim. E depois houve aqui esta ideia de, ok, isto está muito grande, encurtei para Add Fuel. Perdeu o sentido original, mas acabou por ganhar um sentido novo, porque o Add Fuel é versátil. Podes dizer Add Fuel a qualquer coisa, não é? Exatamente. Podes transformar alguma coisa potencial a... Sim. Exatamente. Não é só a coisa do ei, não mata mais no ceguinho. Exatamente. É também dar-lhe força, intensificar uma coisa. E facilita outra coisa, que é a tua internacionalização, que é muito importante, porque tu já tens estado lá fora, tens coisas nos Estados Unidos, há casas em Miami que têm coisas tuas, e no Canadá. É verdade, é tudo verdade. É extraordinário. Desafiar e renovar ideias na arte é uma abordagem de facto inovadora à tua. Como é que nasceu este teu... Eu sei que tu sempre gostavas muito de desenho, o desenho faz mas o apelo das artes tem gente na família artista ou não? Não, assim, artista não tenho. Eu cresci com o meu primo, que é como se fosse meu irmão, eu cresci com ele, e ele é uns anos mais velho do que eu, sempre me impulsionou muito para a mostrar-me muitas coisas relacionadas com arte, seja fotocópias de revistas de grafite, que na altura era o que havia, como BDs alternativas francesas, como filmes, sabes? Tipo, abriu-me muito o espectro do miúdo de 13, 14 anos, sabes? Sim. E aí sim, o meu primo foi uma influência muito, muito grande, e eu depois desenvolvi o meu próprio gosto, mas eu sempre desenhei. Foi uma Desde questão pequenino. E tiveste bons professores de desenho? Não me lembro se tive bons Então, professores de desenho. Tinhas tu uma boa mão? Eu sempre gostei de desenhar, inclusive uma das poucas coisas que ganhei na vida foi num concurso de desenho. Portanto, isto aos 12 anos, eu olhando para trás, isto é um sinal de alguma coisa, não é? Isto é o do Super Mario, esse do Kellogg's que fizeste. Tu ganhaste um concurso, não é? De cereais. Sim. Com 12 anos? Tinhas 12 anos? Sim, aos 12 anos. Ganhaste uma consola, não foi? Uma NES, Nintendo Entertainment System. E agora olhando para trás é tipo... Incrível. Quer dizer, isso...
quer dizer alguma coisa, não é? Claro, já estava traçado. Enraizado. Daí depois o design e a cultura visual foi o teu curso no IAD. Foi, sim, verdade. E que, embora hoje não faças grandes coisas de design, mas dá-te uma base técnica brutal. Aprendeu-te muito, por exemplo, a trabalhar com as ferramentas digitais. Sem dúvida. O design, aliás, é parte fulcral do trabalho artístico que eu faço, porque há toda aqui uma questão de equilíbrio de cor, equilíbrio também de composição. E lá está, trabalhando consecutivamente e muito repetitivamente em padrões, tenho que desenvolver aqui conseguir afinar a coisa assim, em termos de equilibrar, balancear esta parte dos recortados, qual a layer que está por trás, qual a layer que está pela frente, etc., para conseguir criar composições harmoniosas. Intuição artística. É muito engraçado, tu dizes, tenho uma grande intuição, e isso a escola ajudou-me muito também. Sim. Uma intuição que te permite perceber quando é que um projeto funciona. Tu olhas para uma coisa que crias, ou que vês, uma obra de arte, um museu, o que seja, e tu vês, isto está desequilibrado, isto não era melhor fazer assim, assado, para isto ficar uma coisa, encontrar a harmonia, esta coerência visual e conceptual. Sim. Tens esse dom, isto é um dom. Que se calhar a escola ajudou-te. Eu quero acreditar que sim. Atenção, um dos meus professores de design no IAD, quando eu estava a tirar o curso, eu apresentava os meus projetos, para o primeiro, segundo projeto que apresentei, ele disse-me logo, olha, eu entendo o teu design, eu sei que tu fazes e respondes aos briefings, mas o teu design é intuitivo, porque tu sabes como abordar o projeto. Exatamente. Sabes? Tens muita intuição. E essa intuição passou passou completamente também para o caminho da arte. Olhas para uma coisa e consegues ajustar os elementos até encontrar uma harmonia. É assim, é isto. Sim. E acontece com as tuas obras de arte que tu crias. Acontece. Diogo, isto está acabado, é assim que eu quero e acabou. Ou depois, quando olhas daí um mês, dizes, isto eu já punha mais assim ou mais assado. Não. Não, normalmente não. Acabou, está feito, acabou. Sabes que as pessoas são muito inseguras nisso, não ficam dúvida, a melhorar, se puderem vão lá sempre todos os meses. Sim, não, isso entendo muito bem. Atenção, houve uma coisa que alguém comentou comigo, que é a diferença entre um bom e um mau artista, é que o bom artista sabe quando a obra está acabada. Que giro. Boa, é? Eu percebi isso perfeitamente. Senão fica sempre inseguro, sempre inquieto, mesmo que esteja boa, e nós achamos ótimo, não é? Mas... É normal e faz parte da condição do artista estar insatisfeito, ok? Sim. Mas estares insatisfeito, vai ficar insatisfeito noutra obra, larga aquela, percebes? Exato. Pode ser uma prisão, não é? A pessoa, como os medos, a pessoa fica bloqueada e acabou, não é? Não, exato. Não, mas eu fecho. E como estávamos a falar, porque eu olho para a peça e sinto que está equilibrada, está tudo no sítio certo, ok, fechou. Giro. Tens essa intuição. É giro que falas nisso e de facto, artistas têm que ser especiais, nem todos dizem isso, nem todos conseguem dizer isso. Muito bem, as tuas influências são muito curiosas, tu desde do skate dos anos 90, estamos a falar do punk rock, dos graffiti, claro, dos videojogos, desenhos animados, gosto imenso de desenhos animados. Adoro, japoneses principalmente. Anime, sim. Boa. Sim. Olha, Jim Phillips, falei em skate, seria uma grande referência para ti, não é? Jim Phillips é a única... aquele de Santa Cruz, aquela mão gritante, Screaming Hand, exatamente. É extraordinário. É a única, assim, alguém me pergunta referências e digo, olha pá, eu gosto do trabalho de muitos artistas. Sim. A minha referência, quem me despertou foi o Jim Phillips. Aliás, eu tenho um livro dele e gosto muito porque ele, não só pelo trabalho, mas pelo percurso que ele também fez e por todas as imagens icónicas que ele criou também dentro do universo que é o meu universo também. Claro, nesta altura já não ando de skate, etc. Mas sabes, foi muito presente. Davas muito, sabias fazer muitas manobras e coisas. Andei durante uns anos, sim. E depois também outra coisa que te inspira, este universo Disney e todas as franquias agarradas, como a Star Wars. Tu durante muito tempo colecionavas figuras vintage, não era? Do Star Wars. Vintage, exatamente. Quer dizer, tens a casa cheia de caixas e... Tenho a arrecadação cheia de caixas. E tenho, numa zona da minha casa, uma vitrine com aqueles hard to get, aqueles difíceis, sabes? Os vintage da coleção da Kenner, que saiu em 1979, quando saiu... Isso já é objeto de coleção. Exatamente, sim. Dentro da caixa ainda, etc. Incrível. Muito bem. E videojogos também? Os videojogos para ti chegou a ser uma rotina diária. Tu chegavas a casa, uma horita ou duas, contavas na Alemanha. Tu viveste na Alemanha também eu vivi na Alemanha, sim. Como designer? Quase um ano. Sim, vivi na Alemanha quase um ano, trabalhei como designer. Aliás, e foi o voltar da Alemanha para Portugal que me impulsionou um bocado para dar este passo de ficar freelancer, tentar a arte como full-time, etc. Okay. Sim. Não, mas os videojogos sempre foram uma grande influência, porque eu consigo, além de ser é ótimo para chegas ao final do dia, há quem beba um copo, eu também gosto de beber um copo ao final do dia, mas tipo, estás ali, descontrais um bocado, entras noutro mundo e depois acabo por apanhar muita influência também nisso, de mundos de fantasia e etc, sabes? E aquilo também... Civilization. Sim. Muito bem, é giro porque... de facto, na Alemanha chegaste a trabalhar como designer gráfico e também cá. Decidiste,
então depois ficar freelancer e colaboraste com marcas como a Nike, a gente diria Nike, Red Bull, MTV, não sei o quê. Sim. Tu, inclusive, é uma das coisas que tu colecionas sneakers, não é? Quer dizer que tens outra arrecadação que está cheia de Nike Jordan 1. Jordan 1 é a minha perdição, é verdade. Os colecionas mesmo por colecionar, não é para usar. Não, coleciono e uso. Há pares que eu tenho repetidos. Sneakers, ok. Há pares que eu tenho repetidos. Então, mas tens de ter o pé esquerdo, estou a brincar. Olha, mas é uma coleção muito curiosa. Não sei, olha, sabes que isto começou há uns, sei lá, tipo em 2018 ou 2019, e eu comecei a ganhar um afeto grande pela silhueta do próprio Jordan 1, e eu achei, isto é tipo, é o ténis que eu curto usar, é o que eu gosto. Um objeto artístico. E a partir dali, porque eles pela estética, sim, e depois eles têm muitas colaborações com marcas, e têm aquelas edições do Travis Scott e essas coisas todas, e eu, pronto, isso começou a mexer. Eu faço coleção, pronto, é uma coisa minha. Olha, e tens mesmo fóruns de colecionadores e trocam informações e trocam sneakers entre vocês ou não? Não, isso não anda em fóruns, não nada, mas ando sempre à procura, tipo, ali em sites específicos de revenda, que eles existem, tipo, ando ali a ver se consigo uns bons negócios. E há sites de revenda só de sneakers? Sim. Não sabia. Sim. Ei, uau. E ando sempre ali, tipo, a ver, faço assim umas licitações deixa lá ver se isto pega e tal. E às vezes acontece. Boa. Street Artist, tu foste não muito tempo, 2 ou 3 anitos, estiveste mais ligado ao grafite, mas eu gosto quando tu dizes, apesar de eu ser especialmente habilidoso na área, eu adoro esta humildade. Não tinha muito jeito, mas tive 2 ou 3 anos na parte mesmo de murais e sprays e stencils. Não, stencil não, ou seja, isto era na altura de andar de skate e era na altura também de grafite, ou seja, comecei Cascais, tem ali a parte da linha, a parte de Carcavelos, teve a primeira crew de grafite, os PRM, que era o Mosaic, o Exas, o Noman, e eu, como ia muito para aquela zona também para a praia, aquilo começou a mexer muito comigo, eu quero experimentar. Então houve ali uma altura, uns 3 anos que eu andei ilegalmente, latas atrás, mas eu não era bom naquilo, atenção. Eu não era bom naquilo. Mas tinhas boa mão, tinhas bom desenho. Não, ok, mas quando passas para uma superfície grande como uma parede, com comboio, e o material não toca na parede, ou seja, a diferença é esta, de quando tens um lápis, o lápis toca na folha, o spray não toca na parede, não é? Claro. Tens de perceber ali aquelas... Tens razão, tu fazes a diferença, é muito técnico. E eu, gostava, mas sinceramente eu não tinha muito jeito para aquilo, mas dava muito gozo, muito prazer. E quando cheguei aos 18 anos pensei, agora que sou maior de idade, se calhar vou parar com esta brincadeira, porque depois de fugir umas quantas vezes pensei, agora sou maior, se calhar vou parar com isto. Mas atenção, aqui há uma coisa curiosa, este primeiro programa do Cascais Jovem, que convidou 8 artistas e tal, locais para intervencionar em edifícios, uma coisa inédita na altura, com certeza. Sim. E tu foste um dos convidados e gostaste desta questão da repetição simétrica, o trompe-l'œil, os padrões em camadas, foste treinando e fizeste, nessa altura, já entre os azulejos? Sim. Foi nessa altura mais ou menos? Começaram em 2008, por aí, como costumas dizer? Sim, mais ou menos por aí. Houve esse tal... Este concurso, este programa, digamos assim, da Câmara de Cascais. Esse evento, ao fim e ao cabo é um evento de Cascais Jovem. Da Câmara, sim. Da Câmara. E convidaram-me na altura aos murais, como se vê hoje em dia, tipo em penas gigantes pintadas, não se via, não era uma coisa, sabes? Eram coisas mais pequenas. Sim. Mas eles foram ambiciosos no sentido em que revestiam edifícios inteiros com telas. Ou seja, era parecido, só que não era pintado. Sim. E calhou-me, o edifício que me atribuíram foi a Estação de Cascais, que é uma localização ótima. Estação de comboios? É. E eu pensei andava ali a pensar, já tinha o trabalho de desenho, o meu mundo estava criado, as minhas personagens já existiam, tipo o meu traço já existia. E eu andei ali um bocado a pensar, como é que estou agora pela primeira vez a trabalhar em Cascais, na terra onde eu cresci, onde eu vivo, sabes? E senti ali aquela responsabilidade e pensei, como é que eu posso fazer algo que realmente se ligue com o facto de eu ser de Cascais. E andei ali a pesquisar um pouco, mas depois abrangi um pouco mais a pesquisa assim, não, espera lá, como é que eu posso juntar o meu trabalho a algo que me identifique como sendo de Portugal? Português. Até porque é uma terra muito turística, está sempre cheio de turistas também. Exatamente. Não é? E também tem muita tradição de azulejos. Há azulejos por todo lado em Cascais, nos palacetes e nas casas, essas coisas todas. E foi realmente nessa altura que fiz a primeira junção do meu trabalho de desenho em formato padrão e, sinceramente, eu olhei para aquilo e pensei, isto tem pernas para andar. Juro-te, é assim uma coisa muito... A tua intuição, lá está, exatamente. Saiu muito intuitivamente, isto tem pernas para andar. Ainda estava a contar esta história há pouco tempo, e durante o tempo que essa tela, que a estação esteve revestida,
eu estava na praia lá em Cascais, e aparecem uns miúdos tipo ali, puseram a toalha ali ao lado, não sei o quê, e diziam para o outro assim: já viste a cena da estação? Que aquilo, tu olhas e aquilo parece um azulejo, mas depois vai lá ver, e aquilo tem lá uns bonecos no meio, tem lá umas cenas, e aquilo está bué da fixe de ver ao perto e de ver ao longe, e não sei o quê. E eu na praia, meio a rir para dentro, estás a ver assim, ok, missão cumprida. Exato. Foi fixe. É muito engraçado, tu gostas de, isso é uma frase tua, gostas de incorporar variações, como pintar à mão detalhes em grande escala, criando uma dinâmica interessante entre o padrão completo e os elementos empleados. Sim. Uma espécie de jogo visual que tu também persegues e incentivas quem olha, quem admira, a observar a peça várias vezes. Claro. À primeira vista, as tuas obras parecem, muitas delas, um padrão tradicional. Exatamente. Mas depois a gente vai olhar mais perto, é mesmo isso, e descobre elementos e detalhes surpreendentes que têm uma narrativa diferente que não estava à espera. Isso é muito giro, esse jogo. Aí dentro eu consigo contar uma história também, pelos elementos que uso dentro dos padrões. Exatamente. Ou seja, tu ao longe, é exatamente o que disseste, ao longe vês uma peça e pensas, ok, tradicionalmente português, normalmente branco e azul, às vezes como as outras cores, mas pronto. E quando vais ver ao pormenor, naquela segunda leitura, e às vezes na terceira leitura é que tu vais começar a descobrir os elementos e tipo, mas porque é que está aqui tipo isto? E ali no meio eu consigo contar a história. Estes HPMs é o quê? Hand-painted? Os HPMs são os Hand-painted Multiples. Isso múltiplos pintados à mão é o quê? Azulejos? Normalmente os HPMs que eu trabalho no estúdio são em papel, spray em papel. Ok. É uma peça, é um tipo de peça diferente. O azulejo, ou seja, tenho algumas 4 técnicas diferentes de trabalhar o azulejo. Não sabia. Sim. Já usavas a mesma, sim. Não, isto é com o Viva Lamego, a fábrica Viva Lamego? Também. Trabalhas com outras também? Sim. Agora fizeram anos? Sim, exatamente. Como estúdio, não é? Que neste momento tenho que ter uma estrutura, tenho um estúdio e tenho pessoas a trabalhar comigo. E tens painéis gigantes, tens uma coisa grande. Sim. E temos parcerias com vários parceiros, cada um mais específico da sua área. Viva Lamego, pintura à mão, espetacular ali. São bons disso. Exatamente. E temos outros parceiros para outras técnicas diferentes. Vamos falar, no fundo, estou a guardar para o fim a Underdogs e também o Osaka, mas um painel grande que a gente veja aqui na Infante Santo, por exemplo. Sim. Isto é tudo feito... Como é que tu fazes aquilo primeiro? Tu, técnico, tu fazes desenhos no iPad, já tens uma quadrícula pré-feita, com certeza. Sim. E depois tudo aquilo é desenhado em iPad ou no computador, ou faz um plotter, ou tens papel alguma vez ou nunca? Não, é assim, eu já usei muito papel, eu esboçava muito em papel e depois digitalizava e compunha digitalmente depois a parte da pintura e etc. Neste momento, e já há uns anos valentes para cá, uso o iPad para desenhar. Há o programa específico que eu uso, o Procreate, tem uma função maravilhosa que tu desenhas uma vez e ele repete 3 vezes. Ou seja, eu consigo estar a desenhar e estar a ver como é que 4 azulejos juntos vão ficar em termos de padrão. Este louvor da vivacidade que já fizeste em 2017, ali na Infante Santo, muito bonito, vê-se logo. Eu acho, e quando vi aquilo achei que giro darem a oportunidade a este homem. Já foi aqui há 10 anos? Não, 2017, está bem. Porque está aqui a seguir aos Neris e às Maria Cales e não sei o que, isto é um luxo. E de repente e está lindo. Portanto, eu pensei, que giro darem a oportunidade à Câmara, mas a Câmara em Lisboa funciona muito bem isso também. Foi com a Junta de Freguesia da Estrela. Com o Muro. Foi com a Junta de Freguesia da Estrela, na verdade. Sim, foram eles. O que acontece com esse painel, o que eu fiz na altura, realmente é o que eu faço em todo o meu trabalho. Ou seja, eu fui pegar nos outros murais que já existiam, em partes dos outros murais, muito bons. Fui redesenhá-los e incluí-os naquele painel. Ou seja, foi a minha homenagem aos outros painéis já existentes nessa avenida. Estamos aos ombros de gigantes, não é? Exatamente. Incrível. Sem dúvida. De facto, está muito bem feito. As cores também usas, em geral, a tua paleta azul e branco, mas também há amarelos, rosas, vermelhos, também vais variando. Quando faz sentido variar, seja pelo local... Os azulejos também não se cingiram só... Foram mudando, não é? Desde o muito colorido até ao azul e branco. Sem dúvida. Neoclássico já voltou, os manganeses já voltaram a recuperar cores, os cobaltos. Sim. Os padrões de ver de perto e ver a longe é muito giro. Os padrões foram-se complicando. Com o tempo o teu trabalho tornou-se uma verdadeira paixão e tu és muito bom a dar seguimento a ela. E tudo o que fazes, portanto, não é arte urbana. As pessoas classificam-te muito e tu és antiga veta, já percebi. Tanto ter a decoração interior como esta coisa dos rótulos é um bocadinho complexo. Muito acho que é limita, assim, não é? É porque eu ok, se eu me for classificar, eu sou um artista visual, digamos assim. Eu trabalho com arte visual. Artista, period. Sim, ou artista, period. Mas um artista também pode ser um músico. Exatamente. Não é? Também, ok. Um artista mais ligado às artes visuais, porque os suportes são tão diferentes e são tantos, as técnicas são diferentes. Tipo, eu acho que se estar só a dizer, não, ele é um street artist, ou é um artista de arte urbana,
Também, mas não só. Mas não só, exatamente. Muito bem, as escalas, é muito engraçado porque tu trabalhas, de facto, tens uma imagem de marca muito curiosa. A escola, apesar de não te classificares como um street artist só, porque és mais versátil que isso, tens mais coisas, como tu disseste, mas a escala da street art é fantástica. Isso ajuda muito. É uma coisa que tu gostas. Muito. Adoro, aliás, eu adoro pintar murais, não quero deixar de pintar murais. No entanto, o foco nos últimos anos tem sido, com os nossos clientes e com os projetos que nos aparecem, de tentarmos introduzir mais a instalação do painel de azulejos, porque é realmente o que também diferencia e, na verdade, é uma peça e é uma obra que fica e que perdura muito mais tempo do que o mural. Pois, porque a mesma parte, como street art, é muito... inclui a efemeridade, não é? São coisas efêmeras. Sem dúvida. E o vandalismo e o que for preciso, faz parte. Sim, todos os colegas que eu tenho recebido falam disso. Pois, já sei que vai acontecer. E faz parte. Exatamente. Mas acho que é interessante também pensar que entre o efêmero e o não efêmero, o azulejo perdura séculos. Claro lá está, não é? Tu dizes que é a grande vantagem mesmo. Sim. São muito mais duradouros e efêmeros que os murais. Mesmo vandalizados, os meus trabalhos de azulejos em espaços públicos podem ser restaurados. Exato. Porque o material vidrado é resistente. Sim, é só limpar. Mas atenção, os murais, como eu disse e volto a referir, é algo que eu adoro fazer, e se fores a pensar, um mural para um artista é um cartão de visita gigante numa cidade. Sim. Enquanto que uma marca paga X por mês, tens ali um cartão de visita gigante para pintar grátis. Exatamente. É verdade. Atenção, isto num ponto de vista de marketing, é brilhante. Mas dá-me mesmo muito prazer e é por aí. Há outros esportes também que já tens percebido, estes bonecos, eu estou a pensar nestes Lil Frágil e no Magnus. E lembro-me muito bem do Jeff Koons também, algumas coisas que tu fazes que eu acho imensa graça. Estes plintos, as tuas exposições com os plintos são todos com os teus padrões e depois com estátuas furadas e coisas com metal, diferentes. Peças em metal, t-shirts, joias, seja o que for, incluindo Havaianas. Fizeste uma coisa há 3 anos, vai fazer 3 anos, sim, que eu vi ali no Museu Nacional do Azulejo, que com Havaianas fizeram um contrato mesmo contigo, uma colaboração. Sim, ou seja, foi ótimo. O projeto inicial era uma coleção de Havaianas sobre Lisboa, Portugal. Pronto, e o trabalho seria o meu. Mas depois entrou o Covid, então as coisas abrandaram todas, elas eram para ser produzidas no Brasil, aquilo por lá para lá, as fábricas também fecharem, não sei o quê. Entretanto, quando começámos como é que se diz? A sair quando se sair da pandemia. Desconfinar? Estávamos confinados e depois houve... Pronto, quando começámos a sair, quando começaram a acontecer coisas, nós voltámos desconfinamento, exatamente. Estava a faltar a palavra. Normal, ainda bem. Sinal que já foi há uns anos e... Já não me lembro, já nós queremos esquecer assim, não existiu. Sim. Mas diz, quando começaram a sair... Sim, alterámos um bocado ali a lógica do projeto e acabámos por fazer, também em colaboração com as Havaianas, mas desta vez em colaboração com o Museu do Azulejo, fizemos uma mini exposição onde estavam expostos 2 pares de Havaianas únicos, que cada um era acompanhado de uma peça também única, em que o desenho ia ao encontro do chinelo. Tudo obras tuas? Tudo peças minhas, sim. E o que aconteceu também na altura foi que decidimos, isto não é para venda, mas vamos leiloar. E houve um leilão online dessas peças e depois fizemos um donativo, já não me lembro agora concretamente para uma obra de caridade, que instituição foi, mas doámos o valor do leilão e pronto, foi assim foi um bocado de encontrar aqui uma solução para a colaboração das Havaianas acontecer. Exatamente. Foi com muito giro. E muito interessante também. Isso também se consegue ver na net e também no teu portfólio, no teu site. Superfícies rasgadas e estas... E é muito engraçado porque tens isto na maior parte dos teus trabalhos, estas superfícies rasgadas. Está aqui uma mensagem aqui por trás, é para ver um bocadinho o que está por trás das coisas, uma metáfora? Exatamente, a arqueologia visual. Ok. A ideia surgiu. O que está por trás. A ideia surgiu, foi com os murais, porque lá está, nós como portugueses estamos habituados a ver as fachadas e as empenas cobertas de azulejo. E realmente, eu quando comecei a trabalhar mais a parte do muralismo, com stencil e etc., surgiu-me ali também aquela ideia de, sendo o azulejo uma coisa nossa, uma coisa cultural, uma coisa de tradição, a minha ideia era que, está por baixo das nossas cidades, está por trás, está por dentro das paredes. Então comecei a criar esses efeitos de recorte e de sombra, que cria ali aquele efeito muito visual que a coisa está por dentro da parede. Exato. Não é? E eu acho que a grande vantagem nisso é a questão de, assim vejo mais padrões teus. Porque às vezes tens 3, 4 e 5 que sucedem e pensei, que giro, gosto de vencer, gosto de vencer também. Todos na mesma composição, dá para fazer isso. É muito giro. Sim, no fundo, para questionar o que está para trás, memória coletiva. Exatamente, muito curioso. Exatamente. Quando fazes uma coisa lá para fora e já tens exposições, andaste por todo o mundo já,
pesquisas muito e isso é muito engraçado, como agora, por exemplo, aconteceu com Osaka. Sim. Vais mesmo pesquisar os elementos locais de cada projeto, recorres a orientações, fazes levantamentos, tudo que podes incluir para juntar os elementos das próprias terras, não é? Como estava a mencionar, como disse há bocado, que era para poder contar a história através dos elementos da pesquisa. O Japão foi uma coisa super, assim, das melhores pesquisas que eu já fiz, porque o Japão tudo tem um significado. Tudo já tinhas ido antes? Não, foi a primeira vez. Esta coisa, a inaugurar amanhã, foi a primeira vez que fizeram uma encomenda para lá. Exatamente. Mas tu já tiveste exposições onde entraste lá? Estive em Macau. E também já trabalhei em algumas coisas na China. Mas Macau é China também? Pronto, Beijing também? Sim. Mas aí foste lá? Chegaste a ir? Fui. Mas Japão é que nunca tinhas ido? Nunca tinha. Então só agora em maio, quando foi montar isto? Exatamente, sim. Okay. Em que, nós estivemos a trabalhar à noite, porque a instalação da peça só podia ser feita enquanto a feira estava fechada. Okay. Portanto, trabalhámos ali, se não tenho erro, depois isto abriu em abril, 13 de abril. Sim. Portanto, quando foi montada em maio e vai inaugurar amanhã, então já tinha decorrido a... Sim. Está bem, ok. Nós então, montámos durante a noite. Fechava, então aí podiam fazer as obras que fosse preciso. Exatamente. Mas depois aproveitei e pronto, fiquei mais uns dias no Japão, porque quer dizer, viagem tão longa, cultura tão interessante e foi maravilhosa a viagem. Foi maravilhosa. As tuas escalas também variam muito, desde esculturas e edições limitadas até grandes painéis e de azulejos, murais monumentais e instalações cerâmicas personalizadas e tal. Muito curioso. Sim. Tu tiveste aqui umas histórias, já tiveste exposto cá, claro, em Espanha, França, Bélgica, por aí fora, Canadá, Macau, em 2018, nos Estados Unidos, a Austrália, também 2016, incrível. Neste Public 16, isto deve ter, era uma exposição... Era um festival de arte urbana, na verdade, que se chamava Public 16 do ano. Faz agora 11 anos, em Djerba, na ilha de Djerba, na Tunísia, sofreste um calor de morte? Foi a convite da curadoria que trabalha o Djerba Hood, que é o projeto que acontece em Djerba, só que na altura calhou irmos na altura do Ramadão e na altura do pico do calor a trabalhar em Djerba, nós a transpirar, a pintar, sabes? E depois ao final da tarde começava da própria cultura, as pessoas começavam a sair um pouco mais à noite e ali ficava um pouco mais fresco, mas a experiência foi muito, muito bonita. Porquê? Porque nós, muito respeituosos de tentar não estar a comer e a beber na rua. À frente deles, porque eles durante o dia só ao pôr do sol é que podem depois comer. Sim. Mas depois ao final do dia nós saíam das casas e vinham-nos oferecer comida e bebida, sabes? E nós senti-me super integrado, muito bem acolhido, foi maravilhoso. E, entretanto, o projeto de Djerba continuou, foi há uns anos atrás que, portanto, nessa altura foi pintado, há uns anos atrás, e ainda neste momento está a decorrer, estamos a instalar azulejos mesmo em Djerba. Sim, anda ali um projeto que ainda está para... Que depois fica? Que vai ficar, sim, que ainda está por ser assim mais revelado, mas já está uma boa composição de azulejos nessa rua. Tem pernas, já está a andar. É muito giro. Eu conheci Djerba e gostei muito, porque eles eram muito tolerantes, eram muito simpáticos, eram uns doces, os tunisinos, e muito tolerantes, e diziam que em Djerba há uma sinagoga e há uma coisa, é raríssimo, na Tunísia acho que só há esta aqui, quer dizer, para dizer que a gente está bem com os judeus e com os cristãos e com não sei o quê, fazerem muitas perguntas, muito curiosos connosco. Senti-me super bem acolhido mesmo. Em Paris tiveste aqui em 2019, tivemos aqui uma senhora das moedas. O que é que te aconteceu com a senhora das moedas? Uma coisa gigante com 9 andares. Sim, essa história é mesmo engraçada e nunca mais aconteceu alguma coisa semelhante, mas por isso é que foi tão icónica, porque imagina, nós, eu e o meu assistente, o Adrião, estávamos a trabalhar numa empena gigante de 9 andares de altura, assim com 20 e tal metros de largura, uma coisa gigante, com um swing stage e aquilo ali. Isto é um baloço, uma espécie de coisa grande, não estavam a pintar. Nós descemos para almoçar e trouxemos os utensílios, fomos ali um pouco para a zona da sombra e estávamos ali sentados a comer, a pensar, a seguir temos que ir pintar aqui e ali. E vemos a senhora e passa por nós e manda-se umas moedas para cima do stencil. O stencil estava no chão. E eu olhei e eu pensei assim, espera lá. Uma esmola para os artistas. E ela depois começou a apontar e a falar francês, que eu apanho assim um bocadinho e ela está a dizer, está a ficar muito bem, olha, continua, isto é para ajudar. Parabéns pelo trabalho. E eu tipo assim, olha, senti-me um street performer, sabes? Aquele pessoal que faz tipo malabarismos e não sei o quê. E eu, pronto, tudo bem. E depois nós só nos rimos, porque foi assim uma coisa tão caricata, tão única, sabes? Olha, na Bélgica também, não muito longe daí, em Ostende, também houve uma senhora que isto tem a ver com o padrão no chão que aconteceu o quê? Sim, não, isso aí foi um momento mesmo muito, muito bonito. Ou seja, como nós já falámos, eu faço muita pesquisa sobre o local onde vou trabalhar. Sim, exatamente, ainda bem. E a Bélgica, em Ostende, tem
Tem ali uns azulejos que é de mosaico hidráulico, que são assim umas coisas mais geométricas, com menos cor, etc. Como havia no chão das nossas cozinhas antigamente. Exatamente. É azulejo hidráulico. Exatamente. E então? Aquilo, nós estávamos a fazer uma empena ainda grande numa casa, é um estilo... Acho que tem muita tradição nisso, não é? Sim, como da BD e como tudo, não é? Exatamente. E era estilo uma casa, uma residência para idosos, uma coisa tipo... Um excesso lar? Pronto, sim, não era bem um lar, mas é tipo apartamentos, era apartamentos para pessoas mais idosas. E nós, num dos dias que estávamos a pintar e descemos e estávamos, olha, a ver cá de baixo, a ver se as coisas estavam a bater bem, vem lá uma senhora que vem ter connosco e começa a falar e nós não estamos a perceber. Ela rapidamente muda para inglês e diz, olha, gosto muito daquele padrão que vocês estão a desenhar ali, porque faz-me lembrar o padrão em casa da minha avó, da minha mãe, assim uma coisa, sabes, uma senhora já de uma certa idade a dizer que se lembrou do padrão da casa de alguém ainda mais. E eu pensei, missão cumprida, pronto, está aqui. É um respeito pela coisa local e investigação que eu fiz. Exatamente, pensei, missão cumprida. Aliás, que eu tenho esta coisa que é, assim que eu acabo de pintar ou acabo de instalar, já não é meu. É como se fosse os pais dizem dos filhos, o meu filho já está lançado. Está criado, está feito. Sim. Aqui nos Estados Unidos, em Fall River, estamos a falar em Massachusetts, foi onde foste beber um bitoque. É muito curioso comer este bitoque. Numa terra onde não é suposto haver bitoques. Onde não é suposto haver bitoques. Mas atenção, Fall River tem a maior concentração de população portuguesa ou luso-descendente dos Estados Unidos. Mais do que Newark ou esse... Mais, é uma coisa assim de 40 e tal %. Sim, mesmo. E tem, junto das bandeiras americanas, depois tem bandeiras dos Açores e bandeiras de Portugal. E há um dia que pronto, nós já sabíamos, quando chegámos lá, pensámos, ok, nós devemos encontrar por aqui alguns portugueses ou luso-descendentes. Sim. Então fomos almoçar um dos dias lá um restaurante que dizia typical português e tal, nós vamos lá a isso. Chegámos lá, falam connosco em inglês, nós entre nós falamos em português, ele troca logo para português, tipo, olha, percebeu, tal, o que é que vão ser? Nós olhámos, vamos ao bitoque. Só que o bitoque estava adaptado à americana. Então? Era um bitoque com pimentos, sem molho, e era batata frita, arroz, pimentos vermelhos e um bife grelhado. Também deixa um pouco a desejar do nosso bitoque. Nós ficámos assim, ok, amanhã vamos experimentar outro prato qualquer, porque o bitoque aqui não, o bitoque não é igual a nosso. Vocês chamam de bitoque só mesmo por estar parecido. Exatamente. Isto passa-se em Massachusetts, em Fall River, Massachusetts e Nova York ainda não conseguiste ir, é um sonho que tu tens. Não fui, gostava muito, olha, já tive... sem exagero, 6, 7 projetos para acontecer em Nova Iorque e ainda nenhum deles Miami, aconteceu. uma série deles também. Sim, mas Miami já tem acontecido e felizmente... Nova Iorque nunca, mas até para conhecer a cidade, eu acho que é uma das minhas viagens de sonho é ir a Nova Iorque e eu já, eventualmente, vou pegar em mim e mais alguém e vamos viajar para Nova Iorque. Mas se surgir trabalho lá, melhor ainda, não é? Claro, exatamente. E fica aqui este apelo aflado, alguém se convidar para uma coisa. Exatamente. Muito bem, exposições então. Esta é a tua primeira exposição, o Matt Turnip Magic Strexy Custom Toy Redesign em Paris, em 2006. Sim, uma coisa muito foi antiga. Foi a primeira que tu fizeste? Primeira, muito antiga. Depois aí, meu Deus. E vai buscar aos bonecos que estávamos a falar há bocado. Porque era uma exposição de bonecos customizados. Sim. E depois Petit Palais, não vamos mais longe, há o ano passado, a Saatchi Gallery, o Museu Nacional dos Leijos, claro, como tiveste esta mini-sola já há 3 anos, e Underdogs também, já tiveste tudo outras coisas. Sim, verdade. Este Festival Muro, o Festival Iminente, Urban Revolution, que foi na Corredoria, muito giro há 2 anos. Sim, há 2 anos esta tua intervenção. Vamos falar um bocadinho de Osaka, portanto, estamos a falar nesta exposição universal que está a acontecer em Osaka, inaugurou a 13 de abril, vai durar 6 meses, portanto até 13 de outubro. O tema é desenhar as sociedades do futuro para as nossas vidas. Decorre nesta ilha Yumeshima, uma ilha artificial na Baía de Osaka, no Japão. O pavilhão de Portugal é do Kengo Kuma, este arquiteto que fez a ampliação do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. O tema do nosso pavilhão é oceano, de algo azul. A nossa mascota é este Umi. Umi quer dizer mar em japonês, eu não sabia. Um cavalo marinho pintado de azul e branco, como os nossos azulejos. Tem uns padrões assim nas costas. Dia 27, aliás, quando inaugurar a tua exposição aqui na Underdogs, vai estar cá a Joana Gomes Cardoso, convidada nossa, vem falar do comissário desta exposição. Então amanhã inaugura a Janela. Que foi uma encomenda que te fizeram, o Turismo de Portugal, já o ano passado. Sim. E que cruza arte, arquitetura, arqueologia visual. Isto é uma coisa grande, 2,5 metros por 1,80 m. Sim, tem uma dimensão ainda. É um portal para pôr na porta do nosso pavilhão. Que vai ser aplicado amanhã, inaugurado amanhã. Exatamente, é inaugurado amanhã, as montagens já estão feitas, mas a inauguração oficial amanhã. Azulejos pintados à mão na Vila Lamé, cá está, estes todos são. os azulejos pintados à mão na Vila Lamé. Tudo pintado à mão? Tudo. Quantos é que são as azulejos que estão ali no total? Mais ou menos. Sejam 300 e qualquer coisa, será?
tudo pintado à mão, e artistas vários a fazer o teu desenho. Sim. E depois, a Viva Lamego tem das melhores artesãs, pintoras, a Manuela, que é a diretora lá. A diretora, assim, a senhora que mete aquilo tudo a mexer na parte da pintura. Boa, fenomenal, senhora espetacular. E tu cá está, vais buscar, isso é muito giro, nós fomos muito importantes para o Japão, fomos os primeiros ocidentais a chegar lá, não é? Em 1543, levámos as armas, o primeiro hospital, a tempura, a fé cristã, o primeiro país europeu a passar lá. E tu vais buscar, então, é o que tu fazes sempre, estes elementos, os bambus, as tartarugas, os tanukis, a seigaha, o kumo, as nuvens, as ondas, o dragão, os portais sagrados, tudo os stories. Com muito significado. Vais buscar isso para fazer este padrão. Exatamente. É muito bonito isto que tu fazes, que estamos, cá está, este diálogo que tu consegues fazer tão bem entre a nossa arte tradicional, os azulejos azul e branco, neste caso, e depois, atenção, há uma ligação aqui muito forte também com a própria cerâmica japonesa. Se tu pensares num vaso de dinastia Ming, é branco e azul. Exatamente. Né? Também acho que isto também liga muito bem. Sim, do Extremo Oriente, os chineses e os japoneses tinham esta coisa, né? E de facto é uma precisão geométrica, um detalhe obsessivo, uma construção modular muito bem feita, onde as pessoas se vão identificar muito, porque este desenho, o desenho no total, e quando vais estar a montar, há umas fotografias, e aquilo de facto é muito bonito, e eu acho lindo buscar as referências a eles, que eles vão se identificar muito e vão reconhecer-se. Sim, não, mas as referências deles. Para mim é o que faz sentido sempre, não é? Eu faço esta pesquisa, o trabalho tem que estar, de certa forma, ligado com o local onde está. E o Japão, como eu estava a dizer, o Japão foi das melhores pesquisas que eu já fiz, com tanta coisa, com tanta simbologia. Foi assim maravilhoso. Muita coisa para pegar, não é? Foi maravilhoso trabalhar. Os dragões, as nuvens, as ondas. Exatamente. É extraordinário. Descobri coisas como um dragão japonês tem 3 patas. Se um dragão tenha 4 patas ou qualquer coisa, já não é um dragão japonês. Descobri coisas mesmo curiosas, sabes? Por exemplo, como mencionaste há bocado, o tanuki. O tanuki é uma mistura entre um cão e um raccoon. Exatamente. É mesmo endémico do Japão. E existe mesmo, é uma coisa, é um animal de lá, mas também faz muito parte do folclore japonês e dos contos. E o tanuki é trapaceiro. Como é que é trapaceiro? É tipo assim meio prega partidas, não sei o quê. É um animal que é shapeshifter, que muda de forma. Então tem muito a ver com esta coisa do engano, mas sempre pela positiva. É tipo brincalhão e não sei o quê. E eu, aquela pesquisa para mim foi das coisas mais bonitas. E ensina-nos também, mostras também, e nós partilhamos também disso. Eles revêem-se nas suas coisas e nós aprendemos que é extraordinário o que consegues fazer com isso. Já no fim do mês, então, onde já lá estiveste em 2017, 2021, na Underdogs, por exemplo, faz então aqui uma memória imaterial a esta exposição, que vai inaugurar de 27 de junho e vai até 2 de agosto, com esta dupla de artistas valencianos, o Pichiavo. O Pichiavo, sim. Os Pichiavo, ou seja, os Pichiavos, o Juan António é de Pichi e o Álvaro é de Ave. Portanto, juntaram... Sim, exatamente. Muito giro, fazer esta fusão do grafite com a arte clássica também. Sim, a temática que eles exploram desta coisa das estátuas clássicas greco-romanas e da mitologia, misturado com muito grafite mesmo muito grafite. Eles fazem esta fusão de uma forma tipo flawless, sabes, tipo assim, perfeita. Curiosamente, eu conheço o Pichi Ave já há alguns anos e nós sempre nos demos muito bem. Tivemos a oportunidade de, em 2023, estávamos a participar no mesmo evento em Salina, Kansas, nos Estados Unidos, a pintar uns murais, cada um o seu, e houve um dia com muito vento que não dava para pintar, tínhamos lá uma zona abrigada e fizemos uma colaboração meio na brincadeira. Eles fizeram umas letras, eu fiz os stencils e nós olhámos para aquilo assim, isto aqui tem pernas para andar e tal, isso resulta. Quando surgiu o convite da Underdogs, foi a desculpa perfeita para continuarmos aqui a unir o nosso trabalho. E tu regressaste à pintura sobre tela pela primeira vez em vários anos. Sim. Há muitos anos que eu já não pintava sobre tela, porque o meu trabalho de estúdio é trabalho de painel de azulejos. Exatamente. Então é muito raro pintar. Vai haver é curioso ver este catálogo, é a primeira edição conjunta disponível, que vai estar disponível 3 dias, entre 18 e 21 de junho, num viewing room online, onde estão disponíveis estas obras criadas para site específico para este espaço. Sim. Muito curioso. Diogo, nós não temos tempo para mais, o nosso tempo voou, já sabia que ia acontecer. Gostei muito de estar aqui contigo. Aqui, a quem nos ouve, vou deixar então este convite final para irem ver a janela, mas isto fica a 11.100 km. É capaz de ser mais difícil, já a partir de amanhã até setembro, até 13 de outubro, se não me engano, que é quando acaba a Exposição Universal de Osaka. Mais perto, pode ver então esta memória material desta exposição conjunta aqui do Ad Fuel e da dupla valenciana Pichiavo, da Galeria Underdogs, então entre 27 de junho e 2 de agosto.
aberta nas tardes de terça a sábado, das 2 às 7, esta galeria que fica ali em Marvila, na rua Fernando Palha, em Lisboa. Muito obrigado por teres vindo, muitos parabéns pela tua obra que amanhã inaugura, vai ser de certeza um sucesso, e eu, se tiver a oportunidade de ir, não devo conseguir, mas vou com certeza depois fazer-te um feedback do que eu gostei de ver este teu portal maravilhoso, A Janela, que pelo menos eu só reconheço das notícias. Muito obrigado por teres vindo, Diogo. Obrigado pelo convite. Obrigado.